Oi pessoal, me chamo Rovena e conforme dito no anterior, esse vídeo é para dizer como que se deu o meu diagnóstico tardio de autismo. Bom, para começar, foi quando eu conheci a Angelita. Eu conheci a Angelita em sala de aula, eu na condição de professora dela. E um dia, né, na conversa, né, acho que foi um pouco antes das aulas começarem, ela virou para mim e falou: "Ai, mas eu sou autista, você sabia?" Aí eu fiquei olhando assim, eu falei: "Uai, como assim?" Né? E na minha cabeça eu tinha aqueles preconceitos formados, não, ela não parece autista. Eu tinha uma ideia de que autismo era geralmente mais os homens, que quase não tinham mulheres, que estavam se descobrindo agora, que eram mais as crianças, né? Então eu não tinha muita noção do que seria. Eu tinha, na verdade, um preconceito formado na minha mente. E fora isso, fora essa fala da Angelita, começou a aparecer para mim há um tempo depois, aqueles vídeos, né, no Instagram de características de adultos autistas, né? E aí eu comecei a ler e comecei a me identificar com algumas, mas nada que fosse assim, eu sou autista, não foi dessa forma. Aí a Angelita até me passou o contato da doutora Cláudia. A doutora Cláudia é maravilhosa, tá, gente? Para autistas adultos, ela é assim, perfeita. Espero que ela apareça aqui no nosso canal para dar algumas dicas pra gente, porque ela é uma pessoa maravilhosa. Ela falou assim: Ravena, você pode conversar com a doutora Cláudia, caso você tenha interesse. Tá, mas eu não levei a sério, não botei fé e deixei aquilo pra lá. Só que eu comecei a dar aula, isso foi, acho que um ano depois. Eu comecei a dar aula de história, eu sou professora, né? E eu dou aula para ensino fundamental 2, ensino médio, técnico e ensino superior. E eu tava dando aula de história para crianças do sexto ano até a terceira série do ensino médio. Então, eu pegava crianças de 10 anos até 17 anos. Né, eu dando aula na sala de aula normalmente, um dia a diretora virou para mim, já tinha mais ou menos umas 2, 3 semanas que eu tava dando aula para as turmas. Aí a diretora da escola me chamou e falou: Rovena, o aluno tal, a aluna tal, os alunos tal, eles têm lauda, né? Alguns deles têm TEA, que é o transtorno do espectro autista, outros têm TOD e tal, só para você saber. Aí eu parei e fiquei pensando, eu não vi nada de diferente nessas crianças, eu não achava o comportamento delas atípico. E aí veio a pulga atrás da orelha. Eu lembrei da fala da Angeli, tá, Rovena? Se você quiser, você procura a doutora Cláudia. Eu vou dizer pra vocês por quê, gente. Porque essas crianças que tinham laudo de TEA, elas faziam coisas que quando eu era criança eu também fazia. Então eu não achava estranho elas fazerem. Vou dar um exemplo pra vocês. Passar o recreio sozinha, gostar muito das aulas de informática, gostar de ficar na sala de aula no cantinho, interagindo pouco, né? Gostar ou mais de uma matéria especificamente, ou inglês, ou matemática, alguma coisa nesse sentido. Limpar a cadeira, usar álcool para limpar a cadeira, organizar o caderno e o quadro de forma bem metódica e bem sistemática, usando linhas, usando colunas. Não gostar muito de atividade física, na aula de educação física são um grande desafio, né? Então eu via isso nas crianças, né? Eu via alguns padrões também de repetição e de limpeza em sala de aula e também nas provas. E eu falei, mas quando eu era criança eu fazia as mesmas coisas. Mas até aí, nada, não fui atrás do diagnóstico. Só que era a minha primeira experiência como professora do ensino fundamental 2, gente. Eu confesso para vocês que eu já admirava os professores, eu sempre dei aula para ensino técnico superior, mas eu sempre admirei os professores de ensino fundamental 1 e 2. Mas ao me tornar uma, eu passei a admirar muito mais, porque é muito difícil. E aí eu comecei a entrar no sistema de burnout, que até então eu não sabia que era meu perfil extrasensorial que estava gritando por mim. As crianças, muitas delas são muito carinhosas, então elas têm aquela coisa do toque, do abraço, do beijo. Eu, na minha condição de autista, eu não gosto, eu não sou uma pessoa de abraçar. Então as crianças vinham, me abraçavam, oi tia, e me davam um abraço pra mim, parecia que eu tava sofrendo um choque, que eu tava sendo eletrocutada. Eu não gosto que toquem, né? Eu tenho essa dificuldade com o toque, com a textura, com a temperatura da outra pessoa. E no recreio também gostava muito das crianças, gente, mas eu não aguentava o barulho. Porque criança é um ser muito dinâmico, né? Então elas gritam na hora que elas estão brincando, na hora que elas estão correndo, quando elas estão fazendo atividade, o que é normal. Mas pra mim era muito sensível ao barulho. E toda essa hipersensibilidade de barulho, e aí me levou realmente aí atrás da psicóloga
Não no caso de transtorno autista, mas porque eu não estava me sentindo bem. Eu comecei a desenvolver um certo pânico, que eu não queria mais sair de casa e eu não queria mais ir dar aula, já com medo de sofrer todo esse barulho e todo esse contato físico. E aí eu fui atrás da doutora Cláudia, nós fizemos todos os procedimentos, acabou que o meu laudo, ele não foi somente de TEA, eu tenho também ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho transtorno obsessivo compulsivo, TOC, né, e hiperatividade. Então, assim, a gente vê que o autismo, infelizmente, ele nunca vem sozinho. Na verdade, quando eu recebi o diagnóstico, a meu primeiro pensamento foi de negação. Eu falei, não, eu sou autista. Né? Até porque eu fiz todos os testes de QI que são preconizados. E ela falou, Vena, por você estar na parte da superdotação, não era para sua pontuação do autismo ter dado tão próxima. E aí você está usando a sua inteligência para mascarar. E aí eu comecei a estudar toda a parte do mascaramento do autismo, né? Eu também não sabia que existia. Eu chorei muito na sala do diagnóstico nesse dia. E a única pessoa que eu contei foi meu marido, porque o meu marido, ele ajudou a fazer o diagnóstico. Porque ele convive comigo, né, há muitos anos, diariamente. E ele que preencheu, ele fez toda a anamnese, né? Ele que fez todo o histórico, ele que preencheu tudo. Pra você ver que não é a gente que se dá o diagnóstico, não é assim que funciona, gente. Eu não sou expert no assunto, eu não sei dizer como é que funciona o diagnóstico, eu sei as etapas por a qual eu passei, eu não sei a metodologia científica, mas é um processo muito sério. O meu foram muitos testes. Não foram somente as minhas respostas, foram respostas de pessoas que me conhecem para poder ajudar a fechar o diagnóstico. Então não é uma coisa simples, eu quero ser autista, não. Eu quero os benefícios, não tem nenhum benefício, eu não vejo nenhum benefício, pelo contrário, né? Eu passei a me entender melhor, a me aceitar melhor. Eu comecei um processo de medicação, já tem 3 anos que eu tenho um acompanhamento psiquiátrico. E isso fez muita diferença, fez toda a diferença na minha vida, né? E eu tenho primeiro agradecer a Angelita, porque se não fosse ela, eu não tinha colocado essa pulguinha atrás da minha orelha. Segundo a esses meus alunos, que eu sinto muita falta, hoje eu não tenho mais condições de dar aula para crianças devido a toda essa parte extrasensorial que eu não consigo lidar, mesmo com medicação. Eu não consigo barulho, eu não consigo toque. E uma curiosidade para vocês, antes de eu ter o diagnóstico de autismo, eu já usava abafador, sem saber que eu era autista, tá? Eu já tinha toda a parte de restrição alimentar, de rigidez cognitiva. Eu me comunico muito bem assim, gente, eu falo muito bem, porque foi anos e anos de treino, né? A primeira vez que eu falava para público, eu falava para câmera, eu sofria demais. Sofria mesmo de dar síndrome do pânico, de achar que ia morrer, né? Eu arfava, o peito pulava para fora. Depois, com o tempo, né, eu virei professora e isso passou. Né? Apesar de que eu aqui de frente para a câmera do celular, eu fico muito desconfortável. Eu costumo dizer que eu posso dar aula para 1000 pessoas, mas eu não consigo falar de frente para uma câmera. Eu fico muito desconfortável. Acho que é porque eu não consigo ler as expressões das pessoas na câmera, eu não sei como é que tá o feedback, como que tá a resposta. E na sala de aula eu consigo ter um pouco de noção. Não tenho totalmente a noção, mas eu tenho um pouco de noção. Então, gente, esse foi o meu processo de diagnóstico. Muitas das outras coisas sobre autismo, conforme eu e a Angelita dissemos no vídeo anterior, nós vamos contar para vocês ao longo do tempo. Desculpa que não tem maquiagem, não tem filtro, não tem edição, eu não sei fazer essas coisas, eu não tenho paciência para aprender também. Eu só gostaria de compartilhar para vocês saberem, meu diagnóstico foi de 37 para 38 anos, hoje eu tenho 40 anos. E eu demorei muito para contar para minha família, tá? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, eles só ficaram sabendo quase um ano depois do diagnóstico, porque eu mesmo não aceitava o diagnóstico. E só depois que eu estudei bastante as características do autismo em mulheres, principalmente também nos adultos, é que eu fui me aceitar e aceitar compartilhar esse diagnóstico com os meus familiares. Mas, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, a maioria das pessoas não sabe, eu conto só para os amigos íntimos. E eu também assim, não faço questão de estar contando. Isso aqui é porque esse canal eu senti essa necessidade junto com a Angelita de ajudar pessoas que possam estar passando, né, pelas mesmas dificuldades que eu passei, de não se aceitar no começo, de negar o diagnóstico, mas dizer para vocês que se você tem alguma suspeita, como eu tive depois, né, de negar várias vezes, eu fui atrás, vai, porque a sua vida passa a fazer muito sentido, muitas coisas que você mascara, você não mascara mais, isso te dá um alívio, isso te solta uma pressão, sai um peso do seu corpo. E a medicação, minha psiquiatra também é muito boa, ela faz muita diferença para mim. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês e até o próximo vídeo.